Deus te abençoe, Deus responda as suas orações. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre as pessoas que nos inspiram a termos fé. E nós sabemos que a maior inspiração de fé é o Senhor nosso Deus, né? O Espírito Santo, a Trindade, que fala ao nosso coração, que nos fortalece, que é a nossa fonte de fé e esperança. E o nosso manual de fé, a Bíblia Sagrada, onde traz o registro de heróis e heroínas, homens e mulheres que viveram pela fé, viveram pelo ideal, foram chamados por Deus e abraçaram o propósito e morreram por esse propósito porque tinham fé. Mas eu quero falar das pessoas comuns que me inspiraram a ter fé. Que muitas das vezes nós convivemos com pessoas e são comuns, são pessoas simples do nosso dia a dia, mas que o seu modo de viver, as suas atitudes, são inspiração para termos uma vida de fé, uma vida de esperança no Senhor Deus. Porque essas pessoas, elas têm vivido uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de fidelidade, uma vida de total fé. E que o Senhor tem realizado muitos milagres na vida delas. E pela graça de Deus eu tive o privilégio de conhecer, de conviver, conheço e convivo com muitas pessoas que vivem uma vida assim, uma vida de fé, uma vida de experiência com o Senhor, uma vida de oração e que o Senhor tem respondido às orações. Então essa semana veio à minha memória tantas pessoas que eu convivi com elas, que eu vi o exemplo de vida delas, homens e mulheres de oração, que viviam uma vida humilde, uma vida de muito trabalho, mas o pouco que tinham eram generosas, era uma vida de fidelidade, estavam sempre ali buscando o Senhor, estavam sempre seguindo os preceitos da palavra do Senhor Deus, e que sempre que estava passando por um momento difícil, mas estavam ali em oração, sempre que sabia de alguém que estava em necessidade, estava ali sempre disposto a ajudar, a orar, e o Senhor respondia às orações dessas pessoas, porque elas tinham fé, e a fé dessas pessoas me inspiram, e eu vivendo nesse processo que eu vivo, que eu tenho passado, em muitos momentos desse processo que eu estava sentindo dor, estava passando por um momento difícil, mas aí vinha a lembrança dessas pessoas na minha memória, e eu pensava, não, mas fulano de tal passou uma vida de muita luta, mas eu orava, buscava o Senhor, e o Senhor respondeu as orações, mas fulano passou uma vida assim, adoeceu, mas estava sempre ali buscando o Senhor, e o Senhor garantiu a vitória. Então essas pessoas, elas serviam de inspiração para mim, e servem de inspiração até hoje, porque elas estão nas minhas recordações, nas minhas memórias. Então, se eu fosse falar sobre cada uma dessas pessoas, eu teria que falar o nome de várias, porque eu fui presenteada com várias delas. Muitas hoje já estão na eternidade, estão nos braços do Pai, porque já eram pessoas adultas, idosas, lá no interior, na época da minha infância, da minha adolescência e juventude. Mas outras ainda estão vivas e já são idosas, mas permanecem no propósito de oração, uma vida de fé, uma vida de oração. Então, assim, quando eu estou assim, meio abatida, assim, desanimada, aí eu lembro dessas pessoas, é tão bom. Porque nós temos a Bíblia para nós lermos, nós temos os nossos exemplos, nós temos o Espírito Santo que nos conforta, nos consola. Mas é tão bom quando nós lembramos de pessoas comuns, pessoas do nosso dia a dia, que vivem experiências extraordinárias com o Senhor. E essas pessoas, elas viveram e vivem experiências extraordinárias com o Senhor. São pessoas que oravam para a restauração de casamento, e o Senhor restaurou, para a salvação de familiares, o Senhor salvou, para curas extraordinárias, assim, situações que aos olhos humanos parecia que não tinha saída, mas elas oraram com fé e o Senhor fez o milagre. Então é maravilhoso, né? Saber que nós também podemos viver uma vida assim, que o mesmo Deus que responde às orações dessas pessoas, que são pessoas comuns, pessoas simples, Ele responde às nossas orações, que basta nós termos fé, que basta nós termos uma vida de oração, de consagração, de santificação, de leitura de palavra, da Bíblia Sagrada, procurar viver uma vida que agrada o Senhor, e que o Senhor, Ele estará honrando a nossa fé, respondendo às nossas orações. Então, assim, foram muitas lembranças que trouxeram saudades, mas lembranças que trouxeram, assim, uma certeza, assim, tão maravilhosa, que o Senhor responde às orações de todos. E ainda tenho essas pessoas que eu tenho o privilégio de encontrar com elas, pedir oração, e elas estão sempre dispostas a orar. E sempre que eu encontro, elas ficam felizes de me verem, que eu estou bem. Eu falo assim, o Senhor está respondendo às suas orações. E
E na minha casa, né, nós, 11 filhos, família grande, meus pais com uma vida difícil, uma luta no interior, mas quantas das vezes alguém adoecia, meu pai falava, vamos orar, e orava e o Senhor curava. Ou a minha mãe nem estava sozinha em casa, meu pai não estava no momento, ela orava e o Senhor fazia ali aquela cura naquele momento. E várias outras pessoas, né, que eu posso testificar que o Senhor respondia as orações delas ali naquele momento. Então vale a pena nós termos fé. E a fé que nos mantém vivo. E é essa fé que tem me fortalecido a cada dia. É essa fé que tem colocado no meu coração a certeza da cura completa, de que o Senhor, Ele vai fazer a obra completa na minha vida. E eu tomei posse dessa cura através da fé desde a primeira consulta. E essa fé tem permanecido firme no meu coração. Porque a Bíblia aqui em Hebreus 11, verso 1 fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então a Bíblia fala que quando nós temos fé, a fé ela não se explica, a fé ela se vive. E aos olhos humanos parece que é uma situação que não tem resposta, mas a fé nos faz enxergar a resposta. A fé nos faz enxergar a resolução da situação. Pode ser qualquer problema, mas a fé nos faz ver a vitória. E através da fé nós obtemos a vitória. E eu tenho certeza que através da minha fé e da resposta das orações de tantas pessoas que têm tido fé, o Senhor, Ele vai completar fazer a obra completa na minha vida. Então, que você tenha sempre fé. Porque o Senhor, Ele agrada de pessoas que têm fé. Porque Ele quer honrar a sua fé. Então, Deus te abençoe sempre. Que o Senhor responda as suas orações e permaneça firme na fé. Escreva um amém aí e curte, se possível, compartilhe. Abraços.